Olá, boa tarde. Muitas vezes os jovens que cumprem medidas socioeducativas têm dificuldades em seguir em frente. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lançou um guia para adolescentes pós-medida socioeducativa. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. E você vai ver também. Justiça Federal autoriza entidades privadas a importar vacinas contra a Covid-19 sem ter que doar os imunizantes ao Sistema Único de Saúde. Para o juiz, a lei que obriga a doação dos imunizantes é um retrocesso. Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal rejeita a ação do PTB contra decreto de lockdown e toque de recolher no país. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo, você vai ver que até hoje, na história do país, 7 ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto. Na ausência do presidente da República, por exemplo, são os presidentes das outras casas que assumem o poder. É a chamada linha sucessória. A Polícia Federal, por ordem da Justiça, deflagrou hoje a Operação Camarote. A ação tem como objetivo apurar suposta importação e administração irregular de vacinas contra a Covid-19 em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Justiça Estadual expediu 4 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, onde teria ocorrido a vacinação irregular. Os envolvidos, tanto os importadores bem como os que receberam a vacina, podem responder criminalmente. A 21ª Vara Federal Civil do Distrito Federal atendeu a um pedido de 3 entidades sindicais e autorizou a importação de vacinas contra a Covid-19 por meio de laboratórios autorizados pela Anvisa. O juiz determinou ainda que as entidades não serão obrigadas a doar os imunizantes ao Sistema Único de Saúde. A importação de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas foi autorizada pela Lei 14.125, sancionada no último dia 10 de março. O artigo 2º estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir vacinas que tenham autorização temporária para uso emergencial, desde que as doses adquiridas sejam integralmente doadas para o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde. De acordo com o parágrafo 1º, ao término da imunização do grupo prioritário, as empresas terão de volta a metade das vacinas compradas e deverão distribuir de graça. Foi contra esses dispositivos que 3 entidades sindicais de São Paulo, do Distrito Federal e de Minas Gerais entraram com ação. Eles pediram que o juiz declarasse inconstitucional as condições impostas na lei. O juiz atendeu em parte o pedido e autorizou a importação de vacinas para uso exclusivo dos filiados aos sindicatos e associações e parentes deles. Os imunizantes só poderão ser comprados de laboratório autorizado pela Anvisa. O juiz também isentou o Estado de qualquer responsabilidade quanto à eficácia e reações da vacina contra a Covid-19. Além disso, as doses não poderão ser comercializadas sob pena de multa de R$ 3.000 por unidade vendida indevidamente. Para o juiz, a lei que obriga a doação dos imunizantes é um retrocesso, porque ao invés de flexibilizar e permitir a participação da iniciativa privada, acabou estatizando completamente o processo de imunização da Covid-19 no país, contrariando a Constituição Federal, que prevê que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação do PTB contra decreto de lockdown e toque de recolher no país. Segundo o ministro, essas situações devem ser impugnadas por outras vias processuais. Ao entrar com a ação no STF, o Partido Trabalhista Brasileiro alegou que as medidas tomadas pelos governadores e prefeitos no combate à Covid-19, como toque de recolher e lockdown, violam o direito constitucional de ir e vir e que essas restrições são adotadas sem comprovação científica. O relator, ministro Marco Aurélio, rejeitou o pedido. Segundo ele, uma ação só pode ser admitida se não houver outro meio eficaz de acabar com o dano.
O ministro destacou ainda que a petição inicial não contém a indicação do ato questionado e que os documentos anexados foram somente reportagens de veículos de comunicação. Bom, assim como em todo o país, o número de novos casos de óbito por Covid-19 também aumentou nas unidades prisionais e socioeducativas aqui do Brasil. Segundo acompanhamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, a quantidade de mortes foi 190% superior nos 3 primeiros meses de 2021 em comparação com o último bimestre de 2020. Neste mês de março, o índice de mortes em presídios e unidades socioeducativas aumentou em 17,6%. No total, foram registrados 334 óbitos entre presos e servidores. Em fevereiro, esse índice era de 8,4%. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o sistema prisional registra 67.262 casos confirmados de contaminação pela Covid-19, 49.946 entre presos e 17.316 entre funcionários. No socioeducativo, 1.716 adolescentes cumprindo medidas já contraíram a doença, assim como 5.781 servidores. Nessas instituições, 41 pessoas morreram. Todas elas servidoras. O acompanhamento sobre a situação da pandemia em instituições de privação de liberdade é realizado desde junho do ano passado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Nessa semana, as orientações do Conselho ao Judiciário Nacional para o combate à doença nesses locais foram aprovadas em plenário, incluindo o item que trata da priorização desse grupo na vacinação. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para o dia 14 de abril o julgamento dos recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e da defesa do ex-presidente Lula sobre as anulações das condenações do ex-presidente. Em recurso, a Procuradoria-Geral da República pede que o plenário do STF reconheça a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para continuar responsável pelos processos contra Lula. Também por meio de recurso, a defesa do ex-presidente quer que o STF determine os ajustes nos efeitos da decisão do ministro Edson Fachin sobre a perda de objeto dos processos. No dia 8 de março, o ministro Edson Fachin julgou que os fatos apontados contra Lula não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras, o que afasta a competência da Justiça Federal de Curitiba. Por isso, determinou o envio dos processos para a Justiça Federal em Brasília. O ministro também remeteu ao plenário da Corte o julgamento dos recursos apresentados sobre o caso. No próximo dia 14, o plenário da Corte vai julgar os agravos apresentados pela PGR e defesa do ex-presidente Lula. A pauta foi estabelecida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. E no próximo bloco vamos falar sobre o guia que foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça para o acompanhamento de adolescentes pós-medida socioeducativa. Os detalhes em instantes, eu volto já já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançou um guia para acompanhamento de adolescentes pós-medida socioeducativa, uma iniciativa inédita aqui no Brasil.
No guia, é possível verificar as normativas e diretrizes de políticas públicas para atendimento de crianças e adolescentes no Brasil, além da metodologia para implantação de programas de educação, saúde e assistência social como ferramentas de acompanhamento pedagógico. O objetivo é acompanhar os jovens que saíram da internação ou da semiliberdade em cumprimento de medidas socioeducativas. É importante dizer que esses adolescentes, quando eles chegam dentro do sistema socioeducativo, eles já têm uma série, o perfil deles, né? Eles já têm uma série de vulnerabilidade social e depois do cumprimento da medida socioeducativa, eles têm essa vulnerabilidade social ainda mais acrescida, que é, por exemplo, o preconceito com os adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo. Daí a importância desse programa. O guia é uma iniciativa inédita no Brasil. O lançamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo projeto Fazendo Justiça. E o conteúdo pode ser acessado pelo site do CNJ. Nosso processo de trabalho, a gente contou com essa análise documental dessas normativas nacionais e internacionais, com a análise desses novos programas estaduais e com uma série de reuniões técnicas, né, com pessoas da área, principalmente com pessoas do programa Fazendo Justiça, para validar, né, e para debater aquilo que a gente estava propondo. Bom, e para falar sobre essa bela iniciativa, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Antônio Tavares. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, prazer é meu. Saúde, às senhoras e aos senhores espectadores. Prazer realmente muito grande estar aqui novamente. Que bom falar sobre essa parceria tão bacana, inédita aqui no Brasil, né? Conta pra gente de que forma ela vai ajudar esses jovens que tiveram em conflito com a lei e agora buscam seguir aí um novo caminho e enfrentar o preconceito que a gente sabe que infelizmente é tão presente ainda na sociedade, né? O guia do Programa de Acompanhamento Adolescente pós-cumprimento de medida socioeducativa, ele é um fruto como produto de conhecimento dessa parceria já histórica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e não se aplica à questão socioeducativa, mas também temos de mencionar o nosso parceiro, o Departamento Penitenciário Nacional, para as questões prisionais, e ele se relaciona e guia imediatamente ao artigo 94, inciso 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a tratar daqueles adolescentes que estão e jovens, né, acima de 18 anos, entre 18 e 21, que estão a ponto de sair do sistema socioeducativo e possam, a partir desta saída, se reintegrar muito bem à sociedade. E vale dizer que essa parceria extremamente frondosa, frutífera, está na Agenda 2030 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bom, então conta pra gente qual é a principal proposta dessa iniciativa e como ela pode ser colaborativa em plena pandemia. Bom, nós precisamos articular, né, nos 27 tribunais com competência estadual, os 27 tribunais de justiça, nós precisamos articular essas iniciativas que levem a todos os sistemas de garantias de direito, ou seja, todos os atores do Poder Judiciário, dos demais agentes de administração da Justiça e agentes do Poder Executivo, para que nós possamos, ao reintegrar esse adolescente à sociedade, valorizar a cidadania, artigo 1º, inciso 2 da Constituição, de modo que aquele jovem possa se integrar de modo produtivo, efetivo, probo a essa sociedade que anseia pelo seu bom desenvolvimento psíquico e físico para que possa integrar bem a nossa sociedade. Quer dizer, é um programa também de fortalecimento, digamos assim, ao Poder Judiciário, aos princípios, garantias fundamentais que estão ali elencados na Lei Maior do país. Tem muito esse espírito, né? Porque voltado com a cooperação também entre os estados, essa atuação conjunta. Nós precisamos fortalecer o diálogo entre esses agentes do sistema de garantia de direitos e, sobretudo, a partir daí, estabelecer essa rede de efetiva atuação para receber esses jovens que saem da internação socioeducativa. Isso é muito importante, que nós tenhamos esse sistema muito bem alinhado e um produto de conhecimento como este, um guia extremamente qualificado, vai auxiliar os profissionais não só do Poder Judiciário, mas de todo o sistema de garantias de direitos para tal. Esse guia, acho que você já adiantou um pouquinho, ele faz parte daquele programa Fazendo Justiça,
que é uma parceria, né, do CNJ, do PNUD, você já explicou aqui um pouquinho, que busca solucionar, né, essas questões, esses problemas históricos, digamos assim, dentro da privação de liberdade, desse processo que a gente entende que falta muito no quesito estruturação, né, que aí não é nem de competência só do Poder Judiciário, envolve aí políticas públicas também. Mas qual é a importância do guia nesse processo? A importância do guia é efetivamente proporcionar a formação desses profissionais, a atualização desses profissionais e o incentivo efetivo a essa atuação conjunta. O Fazendo Justiça é o Poder Judiciário, a partir do Conselho Nacional de Justiça, realizando uma proposta de caminhos para que a sociedade possa diminuir ao máximo a sua população encarcerada, privada de liberdade, inclusive mediante internação socioeducativa, e que essas pessoas possam se reintegrar ou se integrar à sociedade, né? No caso dos adolescentes que têm a sua necessidade de efetivo desenvolvimento, são cidadãos em desenvolvimento, para que isso se dê da maneira mais frondosa para todos nós. Só rapidinho para a gente finalizar, o senhor acredita que a falta de conhecimento no sistema socioeducativo impede a efetivação de direitos, de garantias, de políticas públicas voltadas a esse público? Acredito que sim, e é mais uma atuação importante do Fazendo Justiça. Nós, recentemente, o plenário do Conselho Nacional de Justiça modificou a Resolução 77, que é a resolução que trata das questões relacionadas à informação, obtenção de dados, e teremos logo a modificação plena da inspeção, do modo de se realizar a inspeção, não só nos ambientes de privação de liberdade, mas também nos demais ambientes relacionados à medida socioeducativa, bem como está em via de elaboração, junto não só ao DNF, mas à informática do Conselho Nacional de Justiça, um sistema de gestão completa do processo socioeducativo, desde o primeiro instante que o adolescente é apresentado ao Estado, para garantir a dignidade do adolescente quando ele é apresentado, até a sua efetiva saída. Mais uma belíssima iniciativa do CNJ, parabéns pelo trabalho, sempre um prazer conversar com o senhor ao vivo aqui. Antônio Talvares, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Boa tarde, até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado, tchau. E você vai ver a seguir na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo. Você vai ver que até hoje, na história do país, 7 ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 88 é a repactuação do Brasil com os elevados valores da dignidade da pessoa humana. E, tendo esse princípio como norte, a Constituição Federal foi construída para dar vida e estrutura para alcançar essa almejada dignidade que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. A Constituição Federal estabelece uma linha sucessória para a presidência da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o 4º nessa lista de cargos que podem ocupar interinamente o comando do Poder Executivo em situações especiais. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo na era da República, vamos mostrar que até hoje, na história do país, 7 ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, eles são separados por poucos metros. Executivo, Legislativo, Judiciário, todos com funções definidas na Constituição e autonomia para tomar decisões em benefício do país. Apesar dessa independência, a Constituição também prevê momentos em que o chefe de um poder atua no outro. Na ausência do presidente da República, por exemplo, são os presidentes das outras casas que assumem o poder. É a chamada linha sucessória. A Constituição convoca, obedecendo alguns degraus diversos, os expoentes dos poderes para que possam passar para o país a confiança necessária de que seguimos, mesmo na interinidade, tendo governo.
O primeiro a ser chamado é o presidente da Câmara dos Deputados, aquela casa que expressa a vontade popular. Na sequência, o presidente do Senado Federal, a casa que expressa a nossa federação. E quando, por qualquer razão, um já fora chamado, o outro também entra para coroar esses degraus de institucionalidade, o presidente da Suprema Corte do país. 7 ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto. O primeiro foi José Linhares, em 1945. Ele foi o responsável pela transição entre os governos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. 41 anos se passaram até que o próximo ministro do Supremo assumisse a presidência da República. Foi Moreira Alves, em abril de 1986. E ele também, o ministro José Carlos Moreira Alves, ele veio assumir a presidência do Legislativo quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em fevereiro de 87. Então, ele foi o primeiro brasileiro que ocupou os 3 cargos, né? Já o ministro Otávio Galotti foi presidente interino 2 vezes em 1994, durante licença do presidente Itamar Franco. O atual decano do STF, ministro Marco Aurélio, ocupou o cargo de presidente da República 5 vezes em 2002, durante viagens de Fernando Henrique Cardoso ao exterior. Em uma delas, sancionou a lei que criou a TV Justiça. A TV Justiça ela tem história, porque em primeiro lugar ela resultou de um sonho e em segundo lugar ela foi concretizada ante a ousadia. Por quê? Porque o meu tribunal, os meus colegas não acreditavam na TV Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski assumiu a presidência do Brasil em setembro de 2014. Substituiu Dilma Rousseff, que foi a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. 2 anos depois, ele comandou o Senado Federal para presidir o processo de impeachment da ex-presidente. Se tornou o segundo ministro da história a comandar os 3 poderes da República. A ministra Carmen Lúcia despachou do Palácio do Planalto por 4 vezes. Como presidente do país, em 2018, assinou o decreto que criou a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional e sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. O último ministro a assumir a presidência da República foi Dias Toffoli, também em 2018. Toffoli assinou um decreto e sancionou 4 leis, entre elas a que criminaliza a importunação sexual e a que assegura aulas em casa para alunos da educação básica que estão em tratamento médico. Para mim é altamente significativo que nesse momento de uma interinidade como presidente da República tenha a oportunidade de sancionar projetos de lei tão importantes vindos do Congresso Nacional. Ao despachar do Palácio do Planalto, os presidentes do STF sancionaram leis, na maioria das vezes relacionadas ao Poder Judiciário. Para o doutor em Direito Renato Ribeiro de Almeida, mais uma maneira de deixar a atuação da Justiça marcada na história do país. Mostra a importância desses trabalhos realizados, ainda que por um curto espaço de tempo, pelos presidentes do STF exercendo a presidência da República. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje, às 16h, um evento público sobre jurimetria. Para falar sobre esse assunto, a Corte convidou o especialista Marcelo Nunes Guedes, que é fundador e atual diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, ABJ, e professor de Direito Comercial na PUC de São Paulo. Vamos conferir. Eu e o Dr. Alexandre Freire, juntamente dos colegas da Secretaria de Altos Estudos e Pesquisas Judiciárias do Supremo Tribunal Federal, vamos bater um papo sobre jurimetria e a utilização de pesquisa empírica quantitativa pelos tribunais superiores, em especial pelo STF.
Essa é uma questão muito atual, que vem permeando e está presente em diversos debates importantes que hoje estão transcorrendo dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela tangencia o uso da estatística, modelos probabilísticos, como usar melhor os dados para poder prever e tomar decisões em relação a casos de envergadura, né, com impacto social, que equivalem, na verdade, a políticas públicas, na implementação de políticas públicas. E também tangencia muito a questão do uso de tecnologia e de inteligência artificial pelo Supremo e por todos os tribunais brasileiros. Hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai promover a última live da série Mulheres Debatem. A filósofa Djamila Ribeiro e a professora Jaqueline de Jesus vão conversar sobre o gênero. O encontro virtual será daqui a pouco, às 15h. A transmissão acontece ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. TSE convida para a nova série Mulheres Debatem. No mês de março, todas as sextas, ao vivo, às 15h. Abertura do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e mediação da jornalista Pétria Chaves. Acompanhe no YouTube da Justiça Eleitoral. Não perca! E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.